eu disser para você que você cria a sua realidade por meio dos seus pensamentos, que os números que estão lá na sua conta bancária foram criados pela forma que você pensa, que o seu peso foi criado por você pela forma que você pensa, que o relacionamento saudável ou não que você tem com alguém foi criado pela forma como você pensa. Eu sei que isso deve doer em muita gente. Eu entendo muito bem, eu já estive aí no seu lugar um dia, tá? O que eu quero dizer para você é que, segundo o autor deste livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, nós criamos 100% da nossa realidade por meio dos nossos pensamentos. Esta frase é uma frase que eu encontrei nas entrelinhas do livro, ok? E eu vou te mostrar que eu estou certa quando eu digo que ele diz que nós criamos 100% da nossa realidade por meio dos nossos pensamentos. E é por isso que eu trago para você aqui hoje uma sequência de 5 vídeos, onde serão apresentadas 5 aulas sobre este livro aqui, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Nós vamos estudar a partir de hoje tudo o que este autor quis dizer para nós, tanto de forma clara como em suas entrelinhas. Então, se você tem interesse em entender como você cria a sua realidade por meio dos seus pensamentos, eu convido você a prestar atenção nesta aula, a pegar um papel e uma caneta, e a partir de agora nós vamos conversar sobre o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Esta é a aula 1, então fique à vontade. Este foi um dos livros que realmente foi um ponto de virada para mim, não porque O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, seja o melhor livro que eu já tenha lido, tá? Eu estou sendo muito honesta aqui, é uma conversa que nós vamos ter, né? Uma aula misturada com uma conversa, um bate-papo, enfim, é o propósito aqui do canal, né? Não foi o melhor livro que eu já li na minha vida, mas dentro do contexto que eu estava vivendo, foi o livro que me deu o insight. Foi o livro inicial para que eu começasse a buscar sobre essa questão da criação da nossa realidade. Então, até então, eu não tinha uma consciência que me permitisse enxergar as coisas que eu já tinha visto, né? E aí é um assunto mais profundo que eu posso comentar com vocês em outro momento. Nesta aula 1, eu quero contar para você o que este autor fala, né, no seu prefácio, no seu capítulo 1, e eu quero esmiuçar para você verdadeiramente tudo que Joseph Murphy fala. Nessa aula número 1, nós já vamos entrar com o conhecimento base para que você possa ter condições de assistir as outras aulas, ok? Então essa aqui é a aula base. Sem essa aula aqui, vai ficar difícil você colocar em prática verdadeiramente as outras aulas, ok? Quando a gente vai estudar um livro, vai ler um livro, estudar um livro, né, que é compreender o que o autor quer dizer, não apenas ler, né, é interessante que a gente conheça um pouquinho do autor. Não estou dizendo que a gente tem que ler uma biografia do autor. Não estou dizendo que a gente tem que fazer grandes pesquisas. Mas que é muito interessante que a gente possa compreender o contexto que o autor viveu, principalmente o contexto que ele escreveu o livro. Geralmente, uma pessoa, quando escreve um livro, ela escreve com base nas suas experiências. Ela escreve com base na sua formação acadêmica também, mas não só isso. Mas com base nas suas experiências de vida mesmo. Com base naquilo que ela vivenciou, experimentou e teve uma conclusão, geralmente uma conclusão positiva. Uma conclusão que pudesse despertar um caminho para outras pessoas, né? Uma informação que pudesse trazer coisas importantes, né? Que pudesse realmente fazer a diferença. Um conhecimento a ser agregado que faça a diferença na vida das pessoas. E aí, quando a gente vai falar sobre Joseph Murphy, a gente precisa entender que ele foi uma pessoa que escreveu um livro. Esse livro foi publicado nos Estados Unidos pela primeira vez. A primeira publicação dele foi em 1963. Então foi ali pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E era uma fase onde as pessoas estavam querendo muito um entendimento da vida, né? Um entendimento ali, a psicologia, né? Ela estava saindo um pouco daquela área mais elitizada, mais acadêmica, mais para ali para as pessoas, para a massa, né? As pessoas estavam sentindo uma necessidade de busca, de compreensão das coisas. E eu remeti muito isso a nós agora, agora mais atualmente, pós-pandemia, né? Você pode perceber, pelo menos eu percebi, eu acho que muita gente, que no pós-pandemia as pessoas quiseram
buscar um pouquinho mais, né? Quem somos nós, né? O que nós estamos fazendo aqui? Qual realmente é o sentido da vida, né? E eu falo isso por mim, né? Foi no pós-pandemia que eu senti ainda muito mais a minha sede pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, né? Isso já fazia parte de mim, depois da pandemia isso se aflorou com muita força. E eu acredito que em você que está assistindo esse vídeo também, a gente acaba se conectando, né? As pessoas que estão com os mesmos objetivos acabam se conectando. Então, eu acredito que você também seja essa pessoa. E lá nesta época que Joseph Murphy escreveu o livro, lá em 1963, que foi publicado, ele escreveu justamente numa época onde as pessoas estavam buscando um novo. As pessoas estavam buscando compreender mais sobre a vida, né? Foi um período muito doloroso, difícil, enfim. O Joseph Murphy ele viveu ali entre 1898 a 1981. Então, ele faleceu em 1981, tá? É um período ali onde a psicologia estava bem aflorada, né? Vindo ali influenciada por Freud, por Jung, né? Então, o Joseph Murphy ele teve ali Freud e Jung como influenciadores, tá? Mas ele teve a formação do Joseph Murphy era em psicologia, mas não só em psicologia, ele também fez farmacologia, pelas pesquisas que eu fiz, e também foi estudante de medicina, tá? E era uma pessoa, assim, que buscava o conhecimento, tá bom? E, nesta época, estava acontecendo um movimento religioso, espiritual, um movimento em busca do conhecimento que eles deram o nome de Novo Pensamento. Era um movimento espiritual, um movimento religioso não somente, sabe? Um estilo de vida, um movimento filosófico que se chamava Novo Pensamento. E o Joseph Murphy, além de ser uma pessoa com formações acadêmicas diversas, ele também se tornou pastor dessa linha, dessa teoria filosófica, vamos dizer assim, que estava muito voltada ali para o cristianismo, uma mistura também com o hinduísmo, as religiões orientais, né? Tinha toda uma mistura ali. Então, ele era um cara da ciência, né? E também era um cara muito voltado para a espiritualidade. Então, o que a gente pôde perceber na leitura do livro é que ele fez uma junção ali dessa psicologia, da questão da mente, né? Bem como com essa parte espiritual, essa questão da fé, né? Essa questão do seu movimento pela sua fé também. E é uma mistura da psicologia com a fé. Então, é um livro muito interessante. Se você já leu, você sabe do que eu estou falando. E aí, nós vamos falar aqui nesta aula de hoje, né? Na introdução e no capítulo 1, os pontos bases que ele começou a escrever neste livro, né? Mas, antes de falar qualquer coisa, eu preciso explicar para você uma coisa importante, que é, por que ele chama o poder do subconsciente? Provavelmente, você já deve ter ouvido falar que existe algo na nossa mente ela tem uma natureza dupla, né? Que é o fato de que nós temos uma mente consciente e uma mente inconsciente, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar nisso. Isso tem uma linha lá de Freud, né, e de Jung também, que nós temos uma mente consciente, que é aquela mente onde a gente consegue raciocinar, onde a gente consegue prestar atenção em alguma coisa e tomar uma decisão ali, né? Bebo a água nesta xícara ou bebo a água num copo ou numa taça, entende? A mente consciente, eu levanto agora para ir ao banheiro ou continuo gravando vídeo, entende? Então, a mente consciente, essa que nós temos, é essa mente analítica, de raciocínio, né? Essa capacidade que nós temos aqui no nosso córtex pré-frontal, do nosso cérebro, que é onde a gente raciocina, é a parte aqui de pensar, de tomar uma decisão com base mais de raciocínio mesmo. Você me entendeu? E a mente inconsciente, falada lá por Jung, por exemplo, seria a mente ali onde estão gravadas as nossas memórias, né? Onde está gravado ali os nossos pensamentos mais recorrentes, enfim, a nossa história, né? Cada um desses pensadores, desses teóricos, eles têm uma linha de pensamento em relação ao inconsciente, né? Às vezes com explicações mais específicas, mas, no modo geral, para a gente poder entender, esse subconsciente que o Joseph Murphy fala seria a mesma coisa que a mente inconsciente, tá? E aí, você já deve ter visto lá aquele desenho
que eles colocam do iceberg, né? Aquela pontinha do iceberg que você vê acima do nível do mar, seria a nossa consciência. E tudo aquilo para baixo, que é a maior parte, que está abaixo da linha do mar, né, que você vê ali abaixo do oceano, seria o nosso inconsciente ou o nosso subconsciente. Então, os estudos demonstram, mas não são muito específicos, cada um fala uma coisa, mas eu vou falar de uma forma geral aqui, que é como se a nossa mente consciente fosse apenas 5%. Na verdade, a nossa mente inconsciente, ela ocupa um espaço muito maior. Tudo que a gente tem na nossa mente é mais inconsciente do que consciente. E é aí que mora o perigo ou a solução, conforme Joseph Murphy. Então, para a gente poder começar a entender o livro, O Poder do Subconsciente, ele está falando que existe algo muito importante lá naquela parte da nossa mente, que não existe uma divisão específica, tá, gente? É só uma forma didática de falar. Mas lá naquela parte da nossa mente, que é uma mente de subconsciente, é lá que mora, para Joseph Murphy, a solução dos nossos problemas, tá? E aí eu vou te explicar aqui como funciona tudo isso, ok? É só você lembrar que nossa mente tem uma natureza dupla, que seria a mente consciente, que é essa que a gente raciocina, que a gente tem acesso o tempo inteiro ali, que a gente consegue tomar uma decisão, né, rápida ali, né, e coerente, e entendendo o que a gente está tomando de decisão, e a nossa mente inconsciente ou subconsciente, que é essa mente onde muitas vezes a gente não consegue acessar, sabe? Às vezes a gente só consegue acessar por meio de terapias ou por meio de várias outras técnicas que a gente não vai entrar aqui, tá bom? Mas é importante que você só entenda neste momento que nós temos uma mente dupla, vamos dizer assim, tá? E que a grande maioria das nossas atitudes, a grande maioria das nossas escolhas, a grande maioria dos nossos resultados, ou quase que todos eles, são baseados na nossa mente subconsciente. E é por isso que ele fala o poder do subconsciente, porque é ali que está todo o tesouro, tá? E aí, a base do livro, ele vai falar que assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. Essa é a base do livro. Assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. O que isso significa? Tudo o que você pensa é o que você acredita que você é. Tudo que você pensa o tempo inteiro, todo o tempo, é o que você crê, é o que você realmente acredita que você é. E o que você acredita que você é o que você vai tomar como atitude. E aí, eu vou começar lendo para você, aqui na parte inicial do livro, o objetivo que ele fala, né? Aqui na parte, a minha edição é a 116, tá? Então, eu vou falar as páginas, pode ser que não bata com você que tem o livro, e o ideal é que você tenha o livro, mas se você não tiver, não tem problema, tá? Você vai conseguir pegar aqui o que eu vou falar, mas eu te incentivo, eu te sugiro que você compre o livro, que você leia, porque você vai ver que é outra coisa quando você lê, tá? Mas eu vou te dar toda a base aqui. A minha edição é a 116, então eu vou falar as páginas, pode ser que não seja a mesma sua, porque muitas vezes tem alguma outra diferença de página, tá? Mas geralmente é muito pertinho, não é uma coisa tão discrepante, tá bom? Então a minha é a 116, edição 116. Na página 9 ele fala: o objetivo deste livro é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria seu destino. Assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. Então, tudo que você visualiza, tudo que você acredita, tudo que você pensa, tudo que você ouve e vai tomando como verdade, eu vou te explicar aqui por quê. Isso molda o seu ser, isso fica gravado no seu subconsciente e é assim que você vai reagir. Então, se você é uma pessoa que quer conquistar um objetivo, seja ele qual for na área da sua vida, mas você percebe que mesmo tendo a consciência disso, você age diferente, é porque lá no seu subconsciente existem outras gravações. Você pode ter a consciência do que você quer, mas se lá no seu subconsciente estiver gravado outras coisas, você jamais vai conquistar o que você quer. E isso não é só Joseph Murphy que fala não, tá? Várias outras linhas teóricas também vão falar a mesma coisa. Aqui nós vamos basear no que Joseph fala, ok? E aí você vai entender uma coisa que é muito importante que ele fala, né? E eu quero que você pegue isso. Lá na página 14, nós ainda estamos no início, tá? Não entramos nem
no capítulo 1, tá bom? Nós estamos aqui no Os Milagres que este livro pode fazer na sua vida, que seria o prefácio do livro, né? Ele não usou a expressão prefácio, mas é como se fosse o prefácio, tá bom? E aqui nós vamos esmiuçar esse livro inteiro. Tenho fé que nós vamos conseguir, tá bom? Então, bora lá. Lá na página 14, você vai ver que ele vai falar assim: a lei da vida é a lei da crença. Ó, presta atenção. A lei da vida é a lei da crença. Em poucas palavras, a crença pode ser resumida como um pensamento. Assim como a pessoa pensa, sente e acredita, presta atenção, hein? Assim é o estado de sua mente, corpo e circunstâncias. Assim como a pessoa pensa, sente, acredita, assim é o estado da sua mente, corpo e circunstâncias. O que ele quis dizer nessa parte aqui? Tudo que você tem como pensamento é porque você criou ali uma verdade para você. Tudo que você ouviu, o que você viu, o que você experienciou, você ficou ali naquele pensamento, isso é uma crença. Por isso que você ouve muitas pessoas falarem sobre crenças limitantes, que seria o quê? Uma crença que te limita, um pensamento que limita você. Um pensamento que limita você a conhecer outras coisas. Um pensamento que limita você a andar para frente. Um pensamento que limita você permitir-se ser quem você é. Então, esses pensamentos, que são essas crenças, né? Isso é que faz você ser a pessoa que você é hoje, ok? E aí, no capítulo 1, nós vamos entrar no capítulo 1, ele vai falar que o tesouro que há em você. Capítulo 1, o tesouro que há em você. O que é o tesouro que há em você? Antes de eu começar a ler para você aqui o que eu considero importante no capítulo, eu já vou trazer um resumo para você entender o que eu vou ler. Pelo menos eu prefiro fazer a didática assim. Você veja, você vai ter o contexto geral, depois você vai pegar o que ele fala, que aí você já vai pegar com mais facilidade, tá bom? O que ele quer dizer? Esse tesouro que há em você não é só o seu subconsciente. O tesouro que há em você são os seus pensamentos. Por quê? O seu subconsciente, ele é feito pelos seus pensamentos. E você vai ver como que é, tá? Pelo aquilo que você teve como verdade, que você ouviu, viu, experienciou, né? E que você não questionou. Eu vou te falar ainda, fica calma aí que eu vou te explicar, tá? Então, o que é esse tesouro? O verdadeiro tesouro que você tem são os seus pensamentos. E sim, você consegue controlar os seus pensamentos, ok? É aí que está a chave do segredo da vida. É aí que está a chave do segredo de tudo que a gente vê de autoconhecimento, né? Nós temos condições de controlar os nossos pensamentos. E isso é um treino, tá? Isso é um treino. Existe toda uma forma de você conseguir fazer isso. Mas se você nunca parar para tentar, se você nunca parar para pensar sobre isso, realmente você nunca vai conseguir, tá bom? E aí eu quero ler para você um trecho da página 22, que ele fala assim: a lei da mente é a lei da crença. A gente já viu antes. Isso significa acreditar na maneira como a mente funciona, acreditar na própria crença. A crença da mente é o pensamento da mente. Apenas isso, nada mais. A crença da mente é o pensamento da mente. Ou seja, tudo que você pensa, você cria como uma crença. Até rimou. Tudo que você pensa, você cria como uma crença. E tudo que você faz está relacionado às suas crenças. Isso vai ser de forma consciente, mas na maioria das vezes inconsciente. E eu vou te explicar aqui como funciona. Fica tranquila aí que vai dar certo. Todas as suas experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente como reação ao que você pensa. Lembre-se, não é aquilo em que você acredita, mas a crença que está na própria mente que traz o resultado. Então, quando você acredita, pensa, acredita, pensa de novo, pensa, absorve, não questiona, isso vai virando uma crença. E é justamente isso, justamente esse pensamento repetitivo, justamente isso que virou uma verdade dentro de você, é que vai ser o seu ser, é que vai ser você. E eu vou te explicar aqui como que funciona isso, tá? A nossa mente consciente é uma mente que raciocina, que analisa, que observa, tem a percepção, ela é uma mente que se chama objetiva, né? Ela observa. Mas a nossa mente subconsciente, que está aqui, ela não é essa mente que observa,
que tem uma observação, ela simplesmente apenas recebe tudo que a mente consciente tem como verdade. Tudo que a mente consciente acredita e não questiona. Então, essa mente subconsciente que está aqui, que é a maior parte, lembra do iceberg que eu falei? Que é a maior parte, ela pega, ela introjeta, ela acumula tudo que a minha mente consciente não questionou. Tudo que eu simplesmente ouvi e acreditei. Então, se eu ouvi que eu era uma pessoa incapaz de ler um livro inteiro, se eu ouvi que eu era uma pessoa muito burra em matemática, se eu ouvi isso várias vezes e eu tomei isso como uma verdade na minha vida, isso foi, vamos dizer assim, gravado no meu inconsciente. Isso ficou gravado no meu subconsciente. E o ele é submisso. Ele é submisso, ele não questiona, ele aceita tudo que a mente consciente fala para ele. Então, se a minha mente consciente ouviu uma coisa e não questionou, peraí, será que isso é verdade mesmo? Você está falando isso para mim, mas será que isso é verdade? Se eu não fiz isso, se a minha mente consciente não fez isso, o meu subconsciente recebeu como verdade. E aí gravou. Putz, aí já era. Tá gravado lá. Já era não, tem soluções, mas vamos lá. Tá gravado. E o que está gravado no meu subconsciente é o que vai fazer os meus resultados. Mesmo que eu tenha consciência de que eu não poderia comer 10 pães num dia, porque não é saudável, mesmo que eu tenha consciência disso, o meu inconsciente, o meu subconsciente, está lá gravado que eu sou incapaz de fazer uma dieta. Porque alguém falou isso para mim uma vez e eu tomei isso como uma forte emoção e eu gravei. Ou no meu subconsciente, em algum momento da minha vida, alguém falou que eu era uma pessoa que eu não era capaz de controlar o que eu estava pensando, não era capaz de controlar o que eu comia, que eu não era capaz de ter autocontrole. Mesmo que eu tenha consciência de que eu não posso comer aqueles 10 pães, de que eu não devo comer aquele chocolate numa plena segunda-feira à tarde, mesmo eu tendo a consciência de que eu não deveria fumar aquele cigarro, mesmo eu tendo a consciência de que cigarro mata, no meu subconsciente, se tiver gravado, e provavelmente está gravado, alguma coisa em relação àquilo, de que aquilo é possível, ou eu achava bonito quando pessoas que eu era criança e eu tinha como referência fazia, eu vou fazer, porque é o que está gravado no meu subconsciente. Essas gravações do nosso subconsciente, elas acontecem muito na nossa infância e na nossa adolescência, tá? Então, se eu vi pessoas que eu admirava bebendo desenfreadamente, como se aquilo fosse uma coisa normal, mesmo que eu tenha consciência de que aquilo não é legal para minha saúde, eu acabo bebendo também, porque lá no meu subconsciente, beber desenfreadamente é normal. Eu estou dando exemplos aqui, tá, gente? Bem grotescos, né? Mas é só para que vocês possam entender, ok? Então, o que ele quer falar nesse primeiro capítulo é da dualidade da nossa mente. A mente consciente, ela é analítica. Ela recebe a informação. Se ela não questiona, essa informação vai para a minha mente subconsciente. E como a minha mente subconsciente, ela é submissa, ela recebe todas as sugestões que a minha mente consciente recebeu. E é aí que eu vou entrar para você aqui agora. Eu vou entrar para você numa coisa que ele fala que nós recebemos sugestões, mas nós também podemos fazer autossugestões. E é aí que está o poder da palavra, né? Eu vou entrar nisso aí ainda com você, tá? Antes, eu quero te mostrar lá na página 24 o que ele fala. O mundo interno é o único e exclusivo poder criador existente. Olha que forte, gente. O mundo interno é o único e exclusivo poder criador existente. Tudo que você encontra no mundo da manifestação foi criado no mundo interno da mente, consciente ou inconscientemente. Tudo que eu vivencio aqui fora, a minha casa é bagunçada porque existe algo que precisa ser trabalhado na minha mente. Minha mente está bagunçada. O meu corpo está com algumas coisas que eu não gostaria ou num estado que eu não gostaria, é porque tem alguma coisa aqui dentro que precisa ser trabalhada e arrumado. Tá? Não é o externo, não é o governo, não é o tempo, não é o clima, não é meu marido, não é minha mulher, não são meus filhos, não é meu vizinho. Sou eu. Tudo que está no meu externo é reflexo do que está aqui dentro.
Se eu tenho uma casa bagunçada, cheia de tralha, cheia de coisas desorganizadas, com meia em cima da mesa de jantar, com copo espalhado em todos os lugares da casa, com toalha na cadeira da sala, que não é o lugar, vamos dizer, estou dando um exemplo, tá, gente? É modo de falar, tá? Significa que, estou falando isso em exagero, né, gente? Por favor, vamos, né, entender o que a gente está falando aqui. Tudo, se eu vejo essa casa bagunçada, é porque provavelmente a cabeça dessa pessoa está, vamos dizer assim, bagunçada. Está precisando ser organizada, entende? Porque tudo que está fora é um reflexo do que está dentro. Isso é o que Joseph Murphy fala todo o tempo no livro. Tudo que é manifestado lá de fora é um reflexo do que está dentro. Então, se o meu corpo, se eu estou com o corpo fora do peso em que ele deveria estar, é um reflexo daquilo que passa aqui dentro na minha cabeça. Se eu estou com uma conta bancária desajustada, tudo desajustado na minha vida, é um reflexo do que eu tenho como verdade. Porque é aquilo que eu penso que eu vou criando como verdade, são minhas crenças. São minhas crenças. E todas as minhas crenças, que é aquilo que eu ouvi, vi, experienciei, né? É aquilo que eu não questionei, aquilo se torna como verdade. Lá na página 25, olha só o que ele fala. Se quiser mudar condições externas, terá que mudar a causa delas. Olha, presta atenção. Existe uma causa e um efeito, né? É a lei da causa e do efeito, né? A gente já falou sobre isso aqui quando a gente estudou o livro Kybalion, lembra? Nós temos um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso. É a lei da causa e do efeito. Se quiser mudar condições externas, terá que mudar a causa delas. Se quiser mudar os efeitos, se quiser mudar os resultados, você tem que mudar a causa. Então, e essa causa, ela está aqui dentro. Não é culpa do meu cônjuge. Não é culpa de ninguém lá fora. Entende? É você que precisa trabalhar dentro de você. Os seus pensamentos, aquilo que você acredita como verdade. Será que realmente essas suas atitudes, elas estão corretas? Elas são melhores para você? Você já parou para pensar por que você faz isso? Porque a sua vida inteira as pessoas fizeram assim? As pessoas que você viveu, elas fizeram assim? Será que elas fizeram assim porque elas questionaram? Ou porque elas faziam assim porque os avós, tataravós, bisavós faziam assim? Entende? Essas pessoas já questionaram por que elas faziam assim? E você já se questionou por que você faz assim? Então, muitas vezes você tem resultados porque são resultados que você não gosta, porque estão baseados naquilo que você acredita como verdade. E será que a sua verdade é a verdade? É a sua verdade, é a melhor? Você já parou para pensar que você pode existir uma outra verdade ou outras? Você já se abriu o coração, já se permitiu a isso? Essa causa é a maneira como você usa a mente consciente, os pensamentos e imagens que ela cultiva. Mude a causa e você muda o efeito. A coisa é simples assim. Eu vou ler de novo só para você entender. Para você pegar, preste atenção, você vai pegar aqui agora com essa frase. Eu tenho certeza que você vai pegar. Essa causa daquilo lá que você fez, das condições externas, essa causa das condições externas é a maneira como você usa a mente consciente, os pensamentos e imagens que nela cultiva. Por quê? Lembra que eu falei para você que a sua mente subconsciente ela é submissa? Se ela é submissa, ela aceita tudo que a mente consciente toma como verdade, não questiona. Então, a causa, o ponto a ser trabalhado é a mente consciente. Porque se eu trabalho a mente consciente, eu passo a questionar e eu só deixo entrar para minha mente inconsciente aquilo que eu realmente compreendi, que é o certo, que é real, que é a verdade. Então, se eu ouço de alguém que eu sou incapaz, eu ouvi agora, eu estou na mente consciente. A pessoa veio para mim e falou assim: Bianca, você é incapaz. Bianca, você é péssima para gravar vídeo. Bianca, você é uma idiota. Bianca, você se acha, mas você não sabe gravar vídeo, você não sabe ler livro, Bianca. Você não fala bem. Ah, Bianca, você faz de conta que você leu, você nem lê nada. Se eu, na minha mente consciente, eu olhei, epa, você não pode falar assim para mim, porque eu li. Só esse livro eu li 3 vezes. Então, o que você está falando não é uma verdade. Porque eu sou capaz de ler um livro. Eu sou capaz de absorver esse conhecimento.
E aí, é essa informação aqui que eu trabalhei na mente consciente que vem para o meu subconsciente. É essa informação que vai ser gravada no meu subconsciente. Aí, essa informação que está gravada no meu subconsciente, que eu sou uma mulher capaz de gravar um vídeo, que eu sou uma mulher capaz de falar sobre o livro que eu li, é esse o resultado que eu vou ter. Agora, imagina, se eu ouvir de alguém, Bianca, você não sabe ler, Bianca, você não conseguiu interpretar direito, Bianca, você é péssima. E eu não questionei, aí eu não questionei, eu aceitei como verdade. Esse pensamento foi criando uma realidade, uma crença. Aí vai ser gravado aqui no meu subconsciente. E aí, mesmo que eu queira gravar um vídeo, mesmo que eu queira falar sobre os livros que eu leio, o meu subconsciente não vai deixar eu fazer isso. Ele vai me sabotar. De alguma forma, ele vai criar uma forma de eu ver que eu não sou capaz de ler, que eu não sou capaz de interpretar um livro, que eu não sou capaz de gravar um vídeo. Você consegue entender? Eu estou te dando o meu exemplo aqui para você entender a frase que ele falou. Essa causa que causa o efeito externo, é a maneira como você usa a mente consciente. Então, se eu tenho uma capacidade de controlar os meus pensamentos de forma que eu pense em coisas boas, de forma que eu pense em coisas bacanas para minha vida, é isso que vai ser gravado no meu subconsciente. Agora, se eu aceitar, não, eu sou burra, não, eu não sou capaz de ler, não, eu não sou capaz de fazer uma caminhada de 15 minutos, não, eu não sou capaz de largar o Instagram e assistir um vídeo que agregue valor no YouTube, não, eu não sou capaz de largar o meu Instagram, ficar vendo o que as pessoas comeram, para onde elas viajaram, para ler um livro. Eu não sou capaz. E você fica falando para você que você não é, que você é burro, que você é burra. Enfim, se você aceitar essas sugestões de outras pessoas, ou essa autossugestão, que é a sugestão que você dá a si mesmo, né? Sugestão é aquilo que você ouve de outras pessoas, que você ouve, né? E não questiona muitas vezes. E autossugestão é aquela que você fala por meio das suas palavras. E é por isso que você ouve dizer aí que palavras têm poder. Porque quando você diz essas palavras e você pensa o tempo inteiro, o que acontece? É isso que é gravado no seu subconsciente. E o seu subconsciente, ele tem um poder de fazer com que você viva aquilo que está gravado nele. De alguma forma, ele é tão forte, ele é tão poderoso, que ele vai criar uma situação por meio de você, né, por meio daquilo que está interno, para que você se depare com aquilo que está gravado no seu subconsciente. Então, mesmo que você saiba que fumar não é legal, se lá no seu subconsciente está gravado que era algo interessante, quem você gostava fazia, ou que não causava problema, é isso que você vai fazer. E isso aí você pode levar para todas as áreas da sua vida. Essas memórias, né, essas crenças, esses pensamentos que estão gravados, eles estão gravados do longo da nossa vida. E principalmente ali na nossa fase de criança e adolescência, né? Principalmente ali até os 7 anos, onde o nosso inconsciente está completamente aberto, né? Onde as sugestões vêm e a gente não tem a capacidade de questionar. A gente acaba acreditando que aquilo é uma verdade, né? Então, essa parte número 1, esse capítulo número 1, que ele fala o tesouro que há em você, são os seus pensamentos, a sua capacidade de controlar os seus pensamentos, ok? E aí eu quero ler uma outra parte aqui que ele fala, que eu já até expliquei, está lá na página 27, no capítulo 1. O subconsciente está sujeito à mente consciente. Esse é o motivo porque é chamado de subconsciente ou subjetivo. Eu já falei com você aqui. Ele está sujeito por quê? Porque ele não questiona. O subconsciente, ele trabalha o tempo todo, 24 horas por dia. Ele trabalha. Você acha que quando você dorme, o seu subconsciente para? Claro que não. Ele é trabalhador, ele trabalha. O problema é para que ele está trabalhando. Então, por exemplo, você que gosta de dormir assistindo televisão, vendo propaganda, coisas ruins, né? Programas policiais, filme de terror, seja lá o que for, qualquer coisa, que não seja tão interessante assim para sua mente, o seu subconsciente está gravando tudo aquilo ali, tá? O seu subconsciente está gravando tudo aquilo ali, que você sai do beta, da onda beta para a onda alfa, né? Ele não fala sobre isso aqui não, mas a gente sabe que o seu subconsciente grava, porque o seu consciente não está questionando mais, você já está sonolento, você já não tem mais capacidade de analítica, então aquilo está vindo como verdade. É como se você tivesse hipnotizado. Você fica assistindo aqueles programas
horas e horas, você está ali praticamente hipnotizado. Você não questiona, você está ouvindo, está entrando. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve o tempo inteiro, com as músicas que a gente ouve o tempo inteiro, né? Essas músicas de sofrência aí que o pessoal gosta, né? O nosso consciente não questiona, o nosso subconsciente recebe. Ele é sub. Ele não questiona a mente consciente, ok? Então, tudo que a nossa mente consciente recebe como verdade, o nosso subconsciente aceita. A mente subconsciente cumpre as ordens recebidas, baseadas no que a mente consciente acredita ser a verdade e aceita como verdade. Não questiona as ordens nem a base em que elas se apoiam. Por isso que nós precisamos ter muito, muito cuidado com aquilo que nós ouvimos e não questionamos. Com aquilo que nós estamos vendo o tempo inteiro e não questionamos. Com aquilo que nós assistimos na televisão, com aquilo que a gente ouve de pessoas que são referências pra gente. Você tem lá o seu pastor, o seu padre, né? Você tem lá o seu mentor, o seu coaching. Você tem lá aquela pessoa que você admira, até ídolos, tem gente que tem, né? Mas você já parou para questionar o que essa pessoa está falando? Ou você está simplesmente aceitando o que ela fala? Porque eu, mesmo as pessoas que eu tenho como referência na minha vida, eu questiono o tempo inteiro o que elas estão falando. Eu pego aquilo que vai até um limite, onde eu realmente faz sentido. Ou eu não somente acredito naquela que ela fala, eu vou realmente pesquisar. Inclusive o que eu estou falando aqui. Como que você vai entender o que eu estou falando aqui? Lendo o livro, tá? Então, não fique apenas em ouvir o que eu estou dizendo, mas leia o livro para você ter as suas próprias conclusões. Para a gente finalizar o capítulo 1 e finalizar a aula 01, né? E só para falar aqui, nós vamos ter mais 4 aulas, tá? Onde eu vou aglomerar os capítulos, fazendo sentido naquilo que eu consegui, tá? Mas nessa primeira aula é a introdução e o capítulo 1, porque são a base. Eu estou te explicando aqui o que seria essa mente consciente, essa mente subconsciente, para que a gente possa colocar em prática o que vem nos próximos capítulos, tá bom? Então é por isso que você precisa compreender essa aula. Se você não entendeu, você volta e assista a aula novamente, tá bom? Para que você possa passar para a aula 2, 3, 4 e 5, ok? Para finalizar, vamos ver o que ele fala aqui. Posso fazer qualquer coisa graças ao poder de minha mente subconsciente. Por que ele está falando isso? Porque tudo aquilo que você gravar na sua mente subconsciente é o que ela vai, de certa forma, induzir que você faça, né? Tanto é que você, mesmo sabendo que algumas coisas não devem ser feitas, porque te prejudicam, por exemplo, em sua saúde, você acaba fazendo. Por quê? Porque está gravado lá no seu subconsciente. E o seu subconsciente tem um poder de criar a sua realidade, tá? A sua realidade é criada com base naquilo que está principalmente no seu subconsciente, porque ele é a maior parte. Lembra lá do iceberg? Ele é cerca de 95%. Essa porcentagem, gente, é só uma forma didática de falar, tá? Mas existem vários estudos que falam coisas diferentes em termos de quantidade. O importante é que você saiba que a maior parte daquilo que você faz está gravado no seu subconsciente, tá bom? Aí eu vou terminar com o seguinte. Lá na página 31, a lei da vida é a lei da crença. A crença é um pensamento em sua mente. Não acredite em coisas que o prejudicarão e o machucarão. Acredite no poder do subconsciente de curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e dar-lhe riqueza. Segundo for a sua crença, assim será para você. Mude os pensamentos e você muda o seu destino. Essa frase aqui final, para mim, é a mais importante. Lembra da causa lá que ele falou? A causa para poder mudar os efeitos, para poder mudar os resultados? A causa é a maneira como você conduz a sua mente consciente. Então, quando você começar a pensar numa coisa ruim, num sentimento ruim, quando você começar a pensar numa situação desagradável, levanta, vai fazer outra coisa, coloca uma música que você gosta de ouvir, uma música alegre, vai ouvir um louvor se você gosta disso, ou vai ouvir uma palestra de alguém que você gosta, ou entende, vai fazer uma caminhada, vai olhar para o sol, mas você pode controlar os seus pensamentos por meio da sua consciência. Começou a pensar numa coisa ruim, mude o comportamento. Levanta, pega outra coisa, vai fazer outra coisa. Isso é um treino, tá? Uma das coisas que eu gosto muito de Joseph Murphy é ele fazer essa mistura aí, né, dessa questão da psicologia, da ciência, com a questão da fé, né, com a questão da espiritualidade, com essa questão de que existe algo muito maior em nós, né? E aí ele vai falar sobre isso nos próximos capítulos que nós vamos estudar nas próximas aulas. E aí você vai conseguir entender melhor e você vai pegar
esse conceito inicial que você tem que ter bem feito para a gente poder fazer a prática a partir de agora, tá? Eu espero verdadeiramente que você tenha entendido. Eu tentei dar o meu máximo aqui, esmiuçando o máximo para que a aula não ficasse muito grande, né? Porque a minha intenção é esmiuçar o livro, mas ao mesmo tempo ser objetiva também. É muito difícil falar sobre o poder dos pensamentos de forma rasa, né? E eu não gosto de falar de forma rasa. Então, se você não entendeu, assista o vídeo novamente. Tenha essa compreensão aí da natureza dupla da mente, que é isso que vai fazer com que você realmente possa pegar a prática do que ele vai falar aqui, para que você possa transformar as áreas da sua vida e as áreas financeiras, a área espiritual, amorosa, enfim, profissional, tá? E você, se você pegar esse contexto aí, entender, eu tenho certeza que você vai conseguir alterar a sua realidade, assim como foi comigo, tá? Eu te aconselho a ler o livro, se você ainda não tem, que você adquira o livro, tá? Se você já leu, que você possa ler novamente e que você possa estudar aqui junto comigo nas próximas aulas. Tenha esse conceito bem feito, que nas próximas aulas, aula 2, 3, 4 e 5, nós vamos ver os próximos capítulos, esmiuçar isso e trazer, através dos exemplos que ele vai dar, para a nossa vida real, uma prática real e conseguir aí, de fato, alterar a nossa realidade. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigada, eu sempre serei grata e eu te vejo na aula 2.